Pois é, amigos, é isto. É a vergonha do sistema podre, corrupto, que controla as televisões e que faz com que a RTP faça estas figuras tontas, desequilibradas, que vamos ver já a seguir. Vamos comparar a notícia que eles passam na televisão e aquilo que se passou no Parlamento. É rápido. Vamos ver. Sobre as presidenciais, Luís Montenegro recusa indicar a quem apoia na segunda volta. O PS foi o único partido que neste debate quinzenal não desafiou o Primeiro-Ministro a posicionar-se entre António José Seguro e André Ventura. Chegou ao debate com contas feitas às eleições e a assumir parte da responsabilidade pela ausência na segunda volta do candidato que o PSD apoiou. Cabe também acatar e, de alguma maneira, conviver com as consequências de não ter evitado a dispersão de votos no seu espaço político. Pôs o partido de fora de qualquer decisão logo na noite de domingo, mas a pergunta haveria de aparecer várias vezes. A pergunta é tão fácil ao Sr. Primeiro-Ministro, é dizer, apoia André Ventura ou apoia António José Seguro? Apoia o socialismo ou combate o socialismo? Ou o Sr. Deputado não teve ocasião de consertar a posição com o seu líder, o que eu acho estranho, ou então o Sr. Deputado veio aqui fazer um flic-flac à retaguarda, já não há medo que Montenegro entre na campanha e até dava muito jeito que o Primeiro-Ministro apoiasse o vosso candidato. Porquê é que decidiu colocar os seus interesses partidários à frente dos interesses do país, levando a que não exista um candidato de centro-direita na segunda volta destas presidenciais? Não foi só à direita, a insistência foi repetida por quase todos. De um lado, um democrata e do outro lado, um candidato que disse abertamente que quer acabar com o regime. Como é que não se consegue posicionar face a esta decisão? Peço-lhe que saia a bem do país um pouco dessa capa da neutralidade para que o não é não, que em tempos era mais definitivo, não passe agora para um talvez. Nós percebemos a tática. Quer manter no PS uma reserva para quando for necessário assinar a chantagem, ao mesmo tempo quer manter a continuidade do apoio do Chega naquilo que é decisivo para a sua própria governação. Não estamos a fazer esta opção por nenhum elemento de natureza tática. Os espaços políticos que estão em confrontação neste momento não são o nosso e esse é o nosso posicionamento. A neutralidade de Montenegro só encontrou apoio quase no final do debate. Era só mais o que faltava. Que o único voto legítimo e democrático fosse o voto no candidato do Partido Socialista. Só o PS se pôs de fora e não quis falar da segunda volta. Montenegro nunca saiu do lugar onde está desde domingo, nem Ventura, nem Seguro. Sim, senhor. Paulo Núncio, tenho os meus parabéns. N vezes já falei mal dele, ou seja, falei a verdade, porque aqui é o canal onde a verdade não se cala. Falei a verdade sobre ele aqui no canal. Desta vez ele teve bem. Só o que mais faltava era o único voto democrático ser no Partido Socialista, porque o Partido Socialista tudo o que mais tem é democrático, não é? Isto foi o que nós podemos ver na RTP, na televisão que é paga por nós, na televisão que é paga pelo Estado, na corja do sistema podre e corrupto, que é isso que eles são. Porque agora vamos ver o que é que se passou na Assembleia da República. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, Senhoras e Senhores Ministros, Senhoras e Senhores Deputados. Quis o destino que este primeiro debate quinzenal, ou melhor, primeiro debate quinzenal a seguir às eleições presidenciais, fosse um debate onde vamos ter uma segunda volta dessas eleições. E, Sr. Primeiro-Ministro, eu não posso deixar de falar no que foi o resultado do passado domingo das eleições presidenciais. Passaram à segunda volta, do próximo dia 8 de fevereiro, onde será escolhido o futuro Presidente da República Portuguesa, um candidato socialista, António José Seguro, e um candidato que combate o socialismo, André Ventura. Portanto, a escolha dos portugueses será fácil. Será escolher quem quer o socialismo ou escolher quem não quer o socialismo. Nós temos, e eu digo nós, de direita, temos uma oportunidade única de derrotar o socialismo em Portugal. Ambos sabemos, e falámos nisso muita vez, de como o socialismo deixou o nosso país. Deixou o caos na saúde. Abriu as portas à imigração descontrolada. Impostos e mais impostos para os portugueses. Insegurança nas nossas ruas e desigualdade social. Não podemos andar a criticar os socialistas e agora dar-lhes a mão para ser um socialista Presidente da República em Portugal. Esta é uma oportunidade histórica. Ou então o Sr. Primeiro-Ministro andou a enganar os portugueses. É que a 11 de maio de 2023, por exemplo, o Sr. Primeiro-Ministro disse: admito fazer desaparecer o socialismo. E 2 dias depois diz: Montenegro considera que o maior problema na política portuguesa é mesmo o socialismo. Ó, Sr. Primeiro-Ministro, nós estamos de acordo. E agora? E agora o que é que vamos fazer no próximo dia 8 de fevereiro? O Sr. Primeiro-Ministro é Presidente do PSD, que é o maior partido português, por enquanto. Este é o momento de se definir. Não podemos ficar em cima do muro. E a pergunta é fácil. Vai estar ao lado do socialismo ou ao lado de quem combate o socialismo?
Senhor Primeiro-Ministro tem a palavra para responder. Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Deputado Pedro Pinto. É verdade, nós realizamos este debate poucos dias depois da realização da primeira volta das eleições presidenciais, mas já muitos meses depois da realização da segunda volta das eleições legislativas. Nós tivemos uma primeira volta das eleições legislativas em 2024. A AD, a coligação do PSD com o CDS-PP, venceu essas eleições. Começámos a governar, colocámos a governação nos eixos, valorizámos a vida das pessoas, mas o Chega e o Partido Socialista... Vocês reparem bem que ele até se ri daquilo que está a dizer. Colocaram a governação nos eixos, ele até se riu daquilo que disse. Coligaram-se em consórcio, derrubaram o governo e quiseram uma segunda volta das eleições legislativas. E 2025 foi a altura em que se disputou essa segunda volta das eleições legislativas. Qual foi o resultado? O reforço da posição política da AD e, portanto, das condições de governabilidade do país. Nós não confundimos, portanto, as duas voltas das eleições legislativas com as duas voltas das eleições presidenciais. Não obstante, deixe-me dizer-lhe, Sr. Deputado Pedro Pinto, que, em todo caso, acaba por haver também alguma semelhança no resultado das eleições presidenciais com as eleições legislativas. Não total, é verdade. Olhem para a cara do Pedro Pinto. Uma semelhança? Onde é que está a semelhança? Nos 10% teve o mais ou menos, ou nos 5%, ou o que é que foi que teve o anão sem pescoço? Estamos a brincar. Vamos continuar a ver. E a semelhança está muito plasmada naquilo que está aqui à minha frente. O que é que está aqui à minha frente? Estão três grandes espaços políticos. Um maior, é verdade, e dois médios. Um grande e dois médios. O primeiro médio é este espaço político que está aqui à minha direita. É este. Vocês reparem bem na arrogância deste senhor Primeiro-Ministro, para não lhe chamar outro nome, estamos em vídeo. Reparem bem na arrogância, a forma como ele sorri, a forma como ele manipula o discurso. Isto é incrível, vamos continuar a ouvir. Este espaço político teve uma representatividade nas eleições legislativas de 2025 e teve uma representatividade agora na primeira volta das eleições presidenciais mais ou menos equivalente, eu dou isso de barato. Depois há um outro espaço político que está aqui à minha esquerda e que teve uma representatividade também mais ou menos equivalente nas eleições presidenciais de 2026, face àquilo que teve nas eleições legislativas de 2025. E depois está aqui um terceiro grande espaço político à minha frente, este espaço central, que teve também a mesma representatividade, grosso modo. Como? Vamos continuar. Nas eleições presidenciais que teve nas eleições legislativas. Com uma diferença, é que nestes dois espaços políticos médios, os votos estiveram concentrados num candidato em cada um dos espaços políticos. No espaço político central, onde estão representados os partidos do governo, a votação esteve dispersa por vários candidatos e, portanto, o resultado foi que, como o Sr. Deputado lembrou, os candidatos que passaram à segunda volta são os candidatos que representam no espaço político que está representado nesta Câmara, precisamente o espaço da direita e o espaço da esquerda. O que é que cabe ao Governo fazer? Ao Governo e ao Primeiro-Ministro cabe respeitar a pronúncia e a decisão soberana do povo português. O que é que cabe aos partidos e ao principal partido da coligação do Governo e do espaço político central, que é maioritário nesta Câmara, cabe também acatar e, de alguma maneira, conviver com as consequências de não ter evitado a dispersão de votos no seu espaço político. Senhor Deputado, nós temos todos que assumir as nossas responsabilidades, nós assumimos as nossas. Eu não estou aqui como Presidente do PSD, mas não tenho nenhum problema em assumir as responsabilidades inerentes a essa função em toda a sua expressão. Agora, Senhor Deputado, deixe-me dizer-lhe, aquilo que os portugueses quiseram nas eleições presidenciais, fruto dos candidatos que foram apresentados a sufrágio, foi escolher os dois candidatos que estão hoje a disputar a segunda volta. Aquilo que os portugueses também quiseram foi que a AD,
o PSD e o CDS-PP governassem o país. E é isso que eu estou aqui a fazer. A responder pela governação do país, a responder pelas políticas do governo, a responder pela melhoria das condições de vida dos portugueses. Muito obrigado, Sr. Primeiro-Ministro. Sr. Deputado Pedro Pinto, tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, vou-lhe recordar, porque certamente tem a memória curta, que não foi o PSD, aliás, não foi o PS e o Chega que demitiram este governo. Foi o senhor que sabia que não tinha a confiança desta Assembleia da República e apresentou uma moção de confiança. Porque no que trata os orçamentos de Estado, viu-se em 2024 e em 2025, tem ali o seu parceiro preferencial, que é o Partido Socialista. O Sr. Primeiro-Ministro falou em consórcio. O único consórcio que este grupo parlamentar, que este partido tem, não é com o PS, é com o povo português. Esse é o consórcio que nós defendemos e defendemos sempre. Mas, Sr. Primeiro-Ministro, eu sei que nós estamos aqui num debate com o Governo, um debate importante, e para governar o país, mas nós sabemos que é preciso fazer pontos também depois com o futuro Presidente da República. E o Sr. Primeiro-Ministro sabe isso também. Deixe-me dizer que não basta nós dizermos que somos o Ronaldo e depois jogamos à defesa. E foi isso que o Sr. Primeiro-Ministro fez. O senhor jogou à defesa, não respondeu ao que lhe perguntei. Eu fiz-lhe uma pergunta muito concreta. Sr. Primeiro-Ministro, prefere apoiar um candidato com quem tem feito pontos, e recordo, temos feito pontos, como na baixa de impostos, como na lei da nacionalidade, como no combate à imigração ilegal, temos feito essas pontes, ou prefere apoiar um candidato que é apoiado pelo PCP, pelo Bloco de Esquerda, pelo LIVRE? A pergunta é tão fácil, ó Sr. Primeiro-Ministro, é dizer, apoia André Ventura ou apoia António José Seguro? Apoia o socialismo ou combate o socialismo? Ganda Pedro Pinto, mas faltou só aqui uma coisa, Pedro. Então, nas presidenciais, a Iniciativa Liberal teve 16% dos votos. Luís Marques Mendes, a ADI, teve 11,30%. Se o Primeiro-Ministro, por isso é que o país está como está. Se Montenegro fosse bom em matemática, sabia que isto daria 27,30%. Nas legislativas que ele disse que tinha sido a mesma coisa, só que estava ali disperso naqueles dois candidatos, não é? A ADI teve 31,21%, enquanto a Iniciativa Liberal teve 5,36%. Ora bem, isto dá 35, 36 e qualquer coisa. Portanto, de 36 redondos para 27 redondos, nas minhas contas vão 9 pontos percentuais. 9 pontos percentuais, se nós viemos ver novamente aqui o resultado das presidenciais, 9 pontos percentuais, não, o que teve mais perto foi realmente Marques Mendes, teve 11,30. Sr. Primeiro-Ministro, temos de voltar a aprender a fazer contas, não é? Mas vamos continuar a ouvir, vamos ver como é que ele agora vai responder. Sr. Primeiro-Ministro, tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Deputado Pedro Pinto. A única coisa que eu posso acrescentar àquilo que já disse é que, em matéria de pontes, só no último Orçamento de Estado o Chega fez 82 pontes com o Partido Socialista. Sr. Deputado Pedro Pinto, tem a palavra. Isto foi Montenegro mais uma vez a descer para a lama, não é? Isto foi Montenegro mais uma vez a descer para a lama. Vamos ver o que é que o Pedro responde e depois a seguir eu já faço as minhas considerações. Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, tenho a recordar que nós, para fazer pontos, para melhorar a vida dos portugueses, faremos até com o diabo. Até com o diabo nós faremos pontos para melhorar a vida dos portugueses. Essa é que é a diferença. Essa é que é a nossa grande diferença. Sr. Primeiro-Ministro, fugindo um pouco às eleições... Se fazer pontos significa dar mais condições aos portugueses. Se fazer pontos significa acabar com a portagem nas autoestradas. Se fazer pontos significa ajudar os portugueses, é óbvio que o Chega vai fazer pontos com o Partido Socialista. A questão é, se vocês repararem bem, grande parte ou todas as pontes que foram feitas com o Partido Socialista foram propostas feitas pelo Partido Socialista que iam de encontro àquilo que o Chega tinha apresentado. O caso mais flagrante é o das portagens. Nós nas portagens dissemos que íamos abolir com todas as escutas e que íamos anular muitas autoestradas. Foi reprovado por duas vezes. Já por duas vezes é o Partido Socialista que vem de encontro àquilo que era a proposta do Chega e primeiro anula 2 ou 3 escudos e depois já anulou mais 2 ou 3 e agora há 6 e há 2 ou há 2 ou o que é que foi. Portanto, eles é que têm de vir de encontro a nós. E nós acabamos por aprovar. Porquê? Porque se nós não aprovarmos, quando chegamos ao final do dia, vão dizer que nós não aprovamos aquilo que tínhamos prometido fazer aos portugueses por ideologia política, porque estamos a votar contra o PS. E no Chega, meus amigos, não é assim. O Montenegro pode vir com esta teoria, ele está à vontade, não nos atinge minimamente. Porque nós aquilo que fazemos é votar a favor da população. Votar para dar mais condições, votar para as pessoas conseguirem ter um bocadinho mais dinheirinho no bolso, votar para fazer um alívio às pessoas, em vez de estarem gastando dinheiro nas autoestradas, neste caso específico, já têm dinheiro para comprar um bocadinho mais de comida ou para qualquer outra coisa que necessitem. Portanto, sim, nem que seja ao lado do diabo, porque estaremos sempre ao lado dos portugueses. Vamos continuar a ouvir. Eu sei que é desagradável o PSD ouvir isto desta maneira, eu sei que é desagradável.
Tiveram 11% também. Ora, aí está. Queria falar dos nossos imigrantes. Queria falar do... Sr. Deputado, há condições para continuar. Se o Sr. Presidente acha que há condições, eu vou continuar. Sr. Primeiro-Ministro, queria falar dos nossos imigrantes. Do voto... Parem que estava tudo a reunir por todos os lados e o Sr. Presidente disse que havia condições para continuar. Acham isto normal? Se fosse a malta do Chega a estar a fazer barulho, era logo o Carmo e a Trindade. Vamos continuar a ouvir. Dos imigrantes. Foram milhares de imigrantes portugueses que foram impedidos de votar no passado domingo. E foram impedidos por situações como esta que eu vou dizer. Para já, e vou-lhe dizer também que o Chega recebeu mais de 5 mil denúncias de imigrantes que não puderam votar. Uns porque os consulados estavam fechados, outros porque tinham que fazer centenas... Não se ria, Sr. Deputado, não se ria, até fica mal estar-se a rir dos nossos imigrantes, que o PS e o PSD mandaram embora do nosso país. Não se riam, Sr. Deputado, não se riam. Não se riam. E vou-lhe dar, Sr. Primeiro-Ministro, exemplos concretos. Um imigrante português que vive em Edimburgo, na Escócia, teve de fazer 800 km para ir a Manchester votar. 1.500 imigrantes estão na Islândia e tiveram que ir votar a Oslo, à Noruega. Estamos a brincar? 4 consulados abertos em Espanha. Vigo, Madrid, Sevilha e Barcelona. Um português que estivesse em Badajoz tinha que ir votar a Sevilha. Um português que estivesse em Salamanca tem que ir votar a Madrid. Isto é brincar com os portugueses. É brincar com quem expulsámos do nosso país, com quem foi à procura de uma vida melhor, e nós continuamos a brincar com eles. Em França, centenas de portugueses tiveram que fazer milhares de quilómetros para ir votar ou a Paris ou a Lyon. Um português que esteja na Martinica ou nas Ilhas de Reunião tem que apanhar um avião para ir votar. Os militares portugueses, isto parece-me ainda mais grave, os militares portugueses que estão em missão numa ilha grega, em representação do Estado português, contactaram a Embaixada na Grécia e a Embaixada grega, aliás, a Embaixada portuguesa na Grécia, não lhes permitiu votarem. Isto é dizer que não têm o direito ao voto. Isto é dizer que são portugueses de segunda. E nós não podemos ter os nossos imigrantes, ou quem está a defender a nossa pátria, como portugueses de segunda. O Governo... Ganda Pedro. Vamos continuar. Está a negar esse direito ao voto. Quem tem morada fiscal no estrangeiro, imagine-se, tem de mostrar intenção de votar. A pergunta que se faz agora aos portugueses que estão no estrangeiro, olha, quer votar ou não quer votar? Isto cabe na cabeça de alguém, Sr. Primeiro-Ministro. A pergunta que eu faço é, no próximo dia 8 vamos ter outro ato eleitoral. Vamos resolver algumas destas questões ou vai continuar tudo na mesma? Sr. Primeiro-Ministro tem a palavra para responder. Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Deputado Pedro Pinto. A matéria que suscita é da maior importância. Eu estou aqui na condição de Primeiro-Ministro, mas, como sabe, estive 16 anos sentado naquela bancada do PSD e estive associado a muitos processos legislativos de valorização da participação política e, em particular, da valorização da participação política dos imigrantes. Conheço muito bem esse assunto. O PSD, de resto, foi o motor, precisamente, do incremento dos instrumentos e da consagração legal da participação dos imigrantes, nomeadamente em sede de eleições presidenciais. E temos sido também os precursores de iniciativas legislativas que visam agilizar o procedimento de participação dos imigrantes, de tal maneira que chegámos já várias vezes a propor a introdução do voto eletrónico de forma experimental para poder precisamente incrementar a participação dos votos dos imigrantes. Portanto, aquilo que eu posso dizer-lhe, Sr. Deputado, é o seguinte. Hoje, no dia, ou 3 ou 4 dias depois, de termos assistido, ainda assim, a uma multiplicação assinalável da participação dos imigrantes em eleições presidenciais, quase o triplo face àquilo que tinha sucedido em eleições anteriores, é legítimo dizer que ainda não é satisfatório não só o grau de participação, como a dificuldade que as pessoas têm em participar. E, portanto, eu só posso associar o Governo à convocatória que depreendo das suas palavras para que o Parlamento possa levar por diante um processo de reflexão e decisão dos instrumentos legais que possam consagrar um regime que possa possibilitar, de resto, esse incremento de participação. Quero, contudo, dizer que naquilo que compete ao Governo foi feito um esforço máximo do ponto de vista dos recursos consulares, dos recursos da administração pública, para que fosse viabilizado e facilitado o voto dos nossos imigrantes. Muito obrigado, Sr. Primeiro-Ministro. Sr. Deputado Pedro... E continuam as mentiras atrás de mentiras, e nós chegamos ao Parlamento, vimos com um discurso bonito, mentimos e voltamos a mentir, dizemos que tudo fizemos, dizemos que já tentámos fazer aquilo que tudo tentamos fazer e que não tentamos fazer, e o que é certo é que ao final da noite aquilo que fica é o quê? Fica que nas notícias, a RTP e os outros canais vão buscar esta parte e fica tudo bem.
Mas os imigrantes sabem que não ficou tudo bem. Os imigrantes sabem que não receberam um boletim de voto para votar. Os imigrantes sabem que tiveram de fazer quilómetros e quilómetros para irem votar. Os imigrantes sabem que muitos deles, quando chegaram, tinham os consulados fechados. Se não sabem, saem fora. Quem não sabe fazer o trabalho não o faz. Agora, se querem trabalhar, se querem estar nos lugares onde que estão a ocupar, se querem fazer o trabalho que estão a fazer, têm de o fazer de forma competente. E fazê-lo de forma competente era garantir que todos os portugueses, fossem eles imigrantes, fossem eles portugueses que estivessem a defender a pátria lá fora, teriam tido a oportunidade de votar. Portanto, não se justifica. Não é com palavras bonitas que eles apagam os erros que cometem. Neste caso, será que cometeram um erro ou será que fizeram de propósito porque sabem que a comunidade imigrante estava-se a preparar para votar em força no Chega? Fica a pergunta. Vamos continuar a ouvir. Pedro Pinto, tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, o Sr. Primeiro-Ministro diz que não é satisfatório. Sr. Primeiro-Ministro, não é satisfatório, não. Foi mesmo muito mau a maneira como os nossos imigrantes foram tratados. E vou-lhe dar mais exemplos. Houve consulados e embaixadas onde os imigrantes queriam saber como é que votavam, ligaram dezenas de vezes durante aquela semana e não lhes atendiam ao telefone. E não lhes atendiam ao telefone, sabe porquê? Porque não são competentes. Não está lá ninguém a trabalhar. Ou seja, estão a receber o dinheiro na mesma, mas não estão lá a trabalhar. E vou-lhe dar outro exemplo. Não banei a cabeça, porque sabem que é verdade. O Sr. Ministro Leitão Amar sabe que é verdade o que eu estou a dizer. E o Sr. Secretário também sabe, porque também contacta muito com os imigrantes e também sabe que recebe estas queixas dos imigrantes. Não somos só nós que recebemos as queixas dos imigrantes. Aliás, eles falam mais connosco. Eu percebo porque é que os imigrantes falem mais connosco. É que foram vocês os culpados de eles irem embora do nosso país. Então, Sr. Primeiro-Ministro, aquilo que eu lhe peço é que fique o compromisso de trabalharmos em conjunto uma proposta para mudar este voto dos imigrantes, ou seja, para que os imigrantes tenham acesso ao voto como todos os portugueses têm e não sejam tratados, mais uma vez, como portugueses de segunda ou de terceira. E é aqui que reside a diferença. Agora, passa-se o ónus da culpa para o lado de lá, passa-se o ónus do trabalho para o lado de lá e vai ter de ser Montenegro a aceitar em trabalhar-se em conjunto para se arranjar soluções. Agora, não era agora, depois das eleições. Isto era algo que já deveria ter acontecido. Respondam-me vocês, imigrantes, vocês estão lá fora, que sei que tenho aqui muitos e vocês sabem o meu carinho que tenho por vós, respondam-me como é que se justifica vocês terem recebido os boletins para votar nas legislativas e agora que tudo iria complicar, agora que eles sabiam que o candidato que tinham era um candidato fraco, são obrigados a ir aos consulados. Expliquem-me se isto faz sentido. Sr. Primeiro-Ministro, vou-lhe falar também de saúde. E nós continuamos com problemas na saúde e eu fico abismado com algumas declarações que ouvimos nas últimas semanas, inclusive as suas. E o Sr. Primeiro-Ministro diz uma coisa muito simples. Não há caos na saúde, são percepções. Ou seja, o mesmo Primeiro-Ministro que em 2023 dizia, quando António Costa era Primeiro-Ministro, dizia que havia um caos na saúde. E havia um caos na saúde, eu vou-lhe explicar porquê. Porque havia 1,5 milhão de portugueses sem médico de família. Hoje, 1,5 milhão de portugueses não têm médico de família. Havia nas urgências um caos com horas, dezenas de horas de espera para serem atendidos. Hoje, continuamos igual. As consultas de oncologia estavam em atraso meses e meses. Hoje continuamos igual. Ou seja, o caos que havia em 2022 e 2023 continua a haver em 2026. Mas agora, como o governo é do PSD, é um governo assim mais chique, nós não podemos dizer que existe um caos na saúde. Ó, Sr. Primeiro-Ministro, existe um caos na saúde. Basta ir a uma emergência no hospital. Basta ir a uma emergência no hospital. Estão doentes. Se o Sr. Primeiro-Ministro não sabe, eu... O Sr. Primeiro-Ministro não sabe porque ele não vai ao hospital público. E tu, Pedro, tens bom remédio e agarras nele. Quando ele estiver doente, dizes, não vai, não, calma que é que eu levo ao hospital. Metes-o dentro do carro e trazes aqui à tua terra, traz-lo aqui a Porto Alegre. Levas as urgências a Porto Alegre, que é para ele passar por aquilo que passa ao meu pai, por aquilo que passam os teus sogros, por aquilo que passam todas as pessoas que moram aqui no distrito. E ele vai ver o que é sofrer. Quando lhe aconteceu o mesmo que aconteceu ao meu pai, nas duas últimas vezes que o meu pai lá foi, nos últimos meses, a primeira vez o médico nem sequer conseguiu detectar que o meu pai tinha sangue na urina, tive de ser eu a dizer, e na segunda vez nem conseguiu detectar uma infecção respiratória. Vamos a brincar. Isto são médicos, isto é serviço que se apresenta. É para isto que nós pagamos? Não é para isto que nós pagamos. Vamos continuar a ouvir. Convido para ir connosco a uma emergência de um hospital. Estão doentes em macas, nas garagens. Sr. Primeiro-Ministro, nas garagens. Isto eu já vi com os meus olhos. Acha que isto é que é dar decência ao povo português? Acha que isto é que é resolver o problema da saúde em Portugal? Não basta dizer que vai haver medidas e mais medidas. Tem que haver um compromisso do Governo e dizer assim, nós vamos resolver isto em X tempo. Mas tem que ser resolvido em X tempo. Não é em 60 dias e depois não fazem nada. Não é em 120 dias e depois nada é feito. Ou seja, qual é o compromisso do seu Governo para resolver o caos que existe hoje, atualmente, na saúde em Portugal? Sr. Primeiro-Ministro tem a palavra para responder. Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Sr. Deputado Pedro Pinto. De facto, o nosso Serviço Nacional de Saúde não vive uma situação de caos. O nosso Serviço Nacional de Saúde vive situações de dificuldade, situações de constrangimento, mas funciona hoje melhor do que funcionava há um ano e há um ano já funcionava melhor do que funcionava há 2 anos. O nosso Serviço Nacional de Saúde atende por dia cerca de 170 mil utentes. O nosso Serviço Nacional de Saúde presta consultas de cuidados de saúde primários por dia a 95 mil portugueses. Presta 39 mil consultas hospitalares por dia.
atende, não é em serviços de emergência, é em serviços de urgência, 12 mil portugueses por dia. Presta mais de 2.000 cirurgias diárias e só em oncologia são cerca de 220 por dia. Para além disto, para além deste atendimento que é presencial, presta ainda serviços à distância, nomeadamente através do SNS 24, são cerca de 16 mil atendimentos por dia, do INEM são cerca de 5 mil atendimentos por dia, ou de outras linhas que estão em funcionamento. Senhor Deputado Pedro Pinto, o que nós estamos a fazer é mobilizar todos os meios humanos, todos os equipamentos, para poder, com melhor gestão, chegar mais depressa e a mais portugueses com toda a nossa disponibilidade. Há uma grande desproporção entre as ondas noticiosas que se criam sobre acontecimentos que são maus, que podem ser, efetivamente, falhas do sistema, e aquilo que é o funcionamento diário, cotidiano, que presta um serviço inestimável a muitas centenas de milhares de portugueses. E é isso que eu tenho dito e é isso que eu vou continuar a dizer, em respeito por todos aqueles que trabalham no Serviço Nacional de Saúde. Continuas a manipular, continuas a mentir. A mentir porquê? Mais até manipular do que mentir. Porque não interessa os números que tu acabaste de declarar. Nem sequer sei se eles são corretos, se não são, poderia tentar ir analisar, mas não vale a pena. A questão não está nos números, a questão está no serviço que é prestado. A questão está que podes dizer que o INEM atende 5 mil, 10 mil, 15 mil, 30 mil chamadas por dia, dá igual. A partir do momento em que temos as pessoas a passarem pelo flagelo de estarem a ligar e não os atenderem, de os deixarem à espera, seja no serviço da linha Saúde 24, seja no INEM, do que vale atender tantas chamadas se não consegue dar resposta às chamadas que são feitas. Do que vale dizer que atendem não sei quantos doentes urgentes e emergentes e aquilo que queiram dizer, quando nós chegamos ao hospital e temos filas de espera de 20 horas, temos filas de espera de 12 horas. É que o atender que eles dizem conta a partir do momento em que passam na linha do balcão. Assim que passam um balcão e que se dão como inscritos, estão a atender. Depois, se tiverem uma sala de espera enorme, 2 salas de espera enormes, 3 salas de espera enormes, em que estejam 20 horas à espera, nada disso conta para os números que ele acabou de dizer. Não é o trabalho que se faz, é a forma como se faz o trabalho. Essa é a grande diferença. É que o Chega quer trabalhar bem. Quer trabalhar bem para o trabalho de sortir resultados. Vamos continuar a ouvir. Muito obrigado, Sr. Primeiro-Ministro. Sr. Deputado Pedro Pinto tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, ainda bem que reconhece que existe um grande problema na saúde, que nós apelidamos de caos, que o senhor em 2022 e 2023 também apelidava de caos, e agora a única diferença é que não quer que haja um caos, ou seja, que é para não haver umas ondas noticiosas. Sr. Primeiro-Ministro, as ondas noticiosas existem porque existe realmente um caos no SNS e o Sr. Primeiro-Ministro devia reconhecer isso. Aliás, eu recordo que já José Luís Carneiro dizia que não havia um caos na imigração, nem havia política de portas abertas. O senhor, quando chegou ao governo, percebeu que havia também o caos na imigração em Portugal. Sr. Primeiro-Ministro, não se comprometeu, mas eu gostava que se comprometesse, e mesmo neste tempo final que me resta, em dizer quanto tempo é que espera para resolver o problema que está no SNS, o caos que existe na saúde em Portugal neste momento. Amigos, eu sei que depois acabei por vir aqui comentando porque não consegui. Não consegui ficar calado e tive de meter a colher. A questão está, e se voltarem atrás ou se tiverem presentes aquilo que foi a notícia que passou na RTP, a questão está na forma como eles manipulam as notícias. Estou cansado, estou farto. Estou cansado do quê? Estou cansado do jornalismo, estou cansado deste sistema podre que nos está a matar, estou cansado deste sistema podre e corrupto que a única coisa que faz é alimentar gordos, e principalmente estou cansado de ter primeiro-ministros, ter ministros, ter pessoas responsáveis pela governação deste país a manipularem e, acima de tudo, a olharem com ar de gozo, com ar de cínicos e a rirem-se até daquilo que dizem quando estão a falar para os portugueses. Da minha parte, eu já disse e continuo a dizer, e já digo há 6 anos, que já chega. Portanto, cabe-nos a nós, todos os que estão a ver este vídeo, partilhem, não só nos canais digitais, não estou a dizer para vocês partilharem único simplesmente para o canal crescer. Eu estou-vos a pedir para que vocês, perante os vossos círculos fechados, que estejam com as pessoas, que mostrem às pessoas a realidade, que mostrem às pessoas estes vídeos, que mostrem às pessoas que uma coisa é aquilo que eles passam na televisão, outra coisa completamente diferente é aquilo que se passa no Parlamento. Mostrem às pessoas a forma como eles gozam connosco, mostrem às pessoas a forma como eles nos tratam, mostrem às pessoas a forma como nós não temos valor. Qualquer pessoa que vai ao Hospital Amadora Sintra sabe o que é sofrer, qualquer pessoa que vai ao Hospital Porto Alegre sabe o que é sofrer, qualquer pessoa que vai ao Hospital Público sabe o que é sofrer, mas quando o Presidente da República, o Marcelo, o traidor, foi ao hospital no Porto, tinha as portas abertas, tinha tudo aberto, corredores vazios, tudo aberto para o Sr. Presidente passar. Não, meus amigos, eu não me consigo calar. Perante esta manipulação, tanto dos nossos governantes como dos jornalistas, eu não me consigo calar. E eu sou obrigado a tentar por tudo
chegar ao pé da população, chegar ao pé do povo, chegar ao pé de nós todos e trazer-vos a verdade. Porque isto sim é trazer a verdade. Muito obrigado, não se calem, e dia 8 de fevereiro não se esqueçam, se querem ver tudo resolvido ou a começar a ser resolvido, votem André Ventura. Obrigado.